vamos falar sobre o fato do pecado. Em relação à questão do fato do pecado, o que Leandro pode falar? Leandro é diferente. Deus criou o homem perfeitamente, com tudo que ele necessita para viver bem. O homem o quê? Deus criou o homem perfeitamente, e com tudo que ele necessita para viver bem. Certo é que o pecado não deveria existir, e Deus se preocupou em alertar o homem sobre isso. E com a falha humana de não ouvir a Deus, o pecado é gerado, e com isso ele passa a existir na vida do homem e da mulher. Alguém tem mais alguma coisa para falar sobre isso? Então a gente observa, né, que assim, a questão do pecado, infelizmente, tem a ver com o quê? Deus criou o homem perfeito, mas esse homem prefere fazer as escolhas que fez, né? E aí a escolha tem consequência. Aí, azar, né? Fazer o quê? A entrada do pecado na história humana. Leander pode falar pra gente? Mas tem alguém nervoso? Eu só falei assim, Leander, pode falar pra gente? Teologia missionária numa perspectiva bíblica histórica. Comente a entrada do pecado na história humana. Oi? Não, eu estou gravando aqui. Não estou confiando na internet mais não. Embora o sinal aqui está mostrando. Está com 45 segundos. 48 agora. O pecado impregna, penetra e domina o homem. Dessa forma, o homem se torna um pecador obstinado, entrando em um estado de rebelião contra Deus, em uma vida de desobediência ao mandamento de Deus. E isso, por exemplo, acontece por uma decisão do homem. O homem escolhe pegar o ônibus errado. Eu falei que a partir do momento que ele recebe a instrução do que é certo e do que é errado a respeito de Deus, a decisão dele Exatamente. de fazer o que é errado é que se torna o pecado. Aí é que está a questão. Por exemplo, independentemente de comer ou não o fruto, só de ter aquela decisão assim, vou comer, já era, já foi. Porque assim, quando mordeu, já mordeu decidido. Deu para entender? Então a gente percebe que a questão principal do fruto não é que fruto, né? Se a gente for observar. O outro comentário é a respeito da natureza e extensão do pecado. Ou seja, o que seria o pecado, né, em si, e até onde vai esse negócio aí? Eu achei interessante a frase que foi colocada no livro. Uhum. Eu coloquei aqui: o pecado é a espada desembainhada e volta direto no coração de Deus. Triste, né? Dolorosa. E depois eu coloquei: o pecado é a perversidade moral, o mal social, a orientação, a afeição, a relação a vida penosa, tornando o homem de coração endurecido, filho da desobediência, falta de entendimento, separado da vida de Deus, se inclinando à vontade da carne, avarento, corrupto, mentiroso, onde seu fim é a morte, clandestino no inferno. E aí, nessa hora, por exemplo, se você observar bem, você verifica que por que a sociedade está do jeito que está, à luz da compreensão cristã. Você vai perceber que assim, o homem, ele quis ser o seu próprio inimigo e inimigo da sociedade, quando ele não tem outra sociedade para viver. Então, observa bem, eu me destruo a vida da minha família, porque é muito comum que as pessoas falem assim, a vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso. Tá, mas se você ficar cracudo, você vai fazer o quê? Contagiar a sua família. Se você contrair o vírus do HIV lá na rua com não sei quem, você vai passar para o seu cônjuge. Se você, por exemplo, pegar o caminho da cachaça, você vai tirar o pão da boca dos seus filhos. Ou seja,
A sua vida não é a sua vida só, a sua vida está ligada à vida de um monte de gente. Então, você vê, por exemplo, esse caso, por exemplo, no país, quando se tem uma discussão ampla a respeito do combate da corrupção, a corrupção, né? Enquanto um indivíduo ele é corrupto, milhares morrem numa fila de atendimento médico. Então, observem bem como é que assim, o pecado, olha a destruição do negócio, né? É aquele caso, eu, né, sou um traficante, e aí nisso, eu por exemplo, cresço de pé descalço junto com o Leandro, e aí depois, agora, eu sou fulano de tal, né, na favela, e aí o Leandro agora tem que passar por mim, abaixar a cabeça, assim, me tratar como se eu fosse alguma coisa maior do que ele, e assim, é um tipo de situação, né, que assim, eu acabo me tornando flagelo do meu irmão de pobreza, ou seja, caraca, a gente tudo espoliado pelo sistema, e eu, em vez de ser um aliado do meu irmão, não, pelo contrário, eu sou mais uma carga, né, do tipo, ele, caramba, se o cara se interessar pela minha filha, e aí, ou então aquela coisa assim, se ele achar que fui eu que falei que aconteceu não sei o que, ou então se ele lembrar da briga que a gente tinha quando a gente era moleque, observa bem, né, aí você olha uma situação como essa, e sem falar tantas e tantas e tantas outras. E aí, pegando, né, o trecho que a Letícia falou, né, da espada, né, no coração de Deus, aquele golpe, né, aquela questão do tipo, pensa na gente, religioso, crente, que fala de Deus e que fala de paz. Olha a vida da gente, olha o que acontece nas nossas igrejas. Imagina o seguinte, o nosso pecado, né, quando Paulo fala o quê? Que é para a gente não entristecer o Espírito com o qual nós fomos selados. Ou seja, você foi selado, você não vai perder a salvação, mas você quer entristecer justamente aquele que mora em você como selo para te garantir a chegada lá. Quando eu penso assim, caramba, eu fico arrasado. Não tem nem como você pecar direito pensando que você... Não tem como. Gente, pensar em Deus é uma das melhores coisas para você evitar pecado, porque você não tem o prazer pleno que teria se não pensasse nele. Leandro que fez sinal para falar ou era tique nervoso? Não. Então tá bom. Então beleza. Aí, oi. Rapidamente mesmo, que a gente só tem 15 minutos para ir embora. Nesse assunto da extensão. Israel está te olhando. Da extensão, eu pensei justamente nesse outro. Israel falou que é crente. Mas não apelando o Você viu? Não entendi. Mas vai, desculpa, Paulo. Eu pensei nos outros ao redor, mas também no pessoal. E aí veio o meu pensamento das circunstâncias, né? A extensão circunstancial do pecado, né? Que ela é tanto pessoal quanto coletivo. Então, quando eu cometo um pecado contra a minha pessoa, eu tenho uma circunstância. Agora, quando eu tenho contra ao redor, e o exemplo que eu usei foi, por exemplo, a traição, né? Quando você pensa, não executa, você pecou. Você pecou, não tem como. Com certeza. Mordeu o lábio e não pecou. Agora, é só não morder o lábio. Gostei da dica. O executar gera uma consequência e viu, Bruno? Muito maior. É só não morder o lábio que não pegou. Gera uma consequência muito maiores, né? De uma outra família, outras coisas. Então, Paraíba Capeixeira atrás de você. Eu só evidenciei isso. E são, a única diferença são circunstâncias. Uma circunstância pessoal e a outra chega segundos, terceiros, quartos. E sem falar que é aquele caso, né? Quando o sistema está corrompido, fica difícil qualquer outra coisa. Por exemplo, imagina que de repente você é um militar e o teu comandante está no esquema. Você é um praça. Tua vida vai virar um inferno. Não tem pra onde correr. Ou vira tema de aqui. Tá dando para entender? Aí o que acontece? Que isso? Aí nesse caso, né, do jeito que ele até que o ser humano é mau, né? Então, observa bem, né? Não vou muito longe, não sei quantos lembram do caso. Acho que esse rapaz, acho que Douglas, o nome dele,
ele tinha ido dar uma queixa porque tinha sido assaltado e o documento dele ficou lá. Aí alguém viu o documento de quando ele devia ter uns 16 ou 17 anos, aí falou assim, foi ele que me assaltou. Não sei quantos anos depois, aí o cara já está com outra compleição física, outra coisa, pegaram o cara, prendemos. Aí quando mostrou a aparência do cara hoje, não era assim o cara não. O cara que a gente disse que assaltou a gente era aquele da foto. Não, mas é o mesmo. Não, mas não é. Aí, ou seja, pegou o cara errado, porque a foto não estava atualizada. E aí qual o problema? O cara ainda está fichado, teve relaxamento de prisão, mas o sistema não deixou assim, ele é inocente. Não. Aí o que acontece? Se às vezes vê um empresário desse aí, da área de transporte, é preso, no final de semana, um ministro do Supremo libera o cara. Ou seja, olha só, gente que está, né, com problema, é liberado no final de semana. Gente que não fez nada, fica preso, sabe lá o que se passa dentro de uma cadeia, tá entendendo? E detalhe, ninguém avisou os familiares que ele foi preso. Vem aqui para não sei o que, aí vai lá, quando vai lá, ó, tu tá preso. Ninguém avisa ninguém. O que os familiares pensam? Meu filho desapareceu, foi sequestrado, desovaram, não sei o que. Graças a Deus não desistiram de procurar. Então observa bem que assim, olha como a coisa quando assim é sistêmica, olha como é que fica o negócio. Aí, trazendo para o nosso contexto enquanto igreja, vai você cheio de sonhos e visões para o ministério pastoral. A pergunta que se faz é: como é aquela igreja para onde você está indo? Aí eu lembro do livro que a Vanzélia me induziu a comprar, né? Eu vou ler ainda. Que assim, você pensa assim, eu estou indo para uma igreja, todo mundo é crente. É como, por exemplo, que nem ele falou sobre a possibilidade, né, do seu comandante matar você. Hipoteticamente, é claro, né? Hipoteticamente. Então, por exemplo, quando ele falou sobre a situação, você não imagina que alguém que existe para proteger a sociedade vai me matar porque eu quero combater o mal que assola essa sociedade. Se você é o meu líder, pelo contrário, você é o cara que vai me dar apoio, não o cara que ameaça a minha integridade física. Então, olha como é que assim, você vê que corrupção, estupro, lesão corporal, qualquer coisa, estacionar, né, na vaga do idoso, qualquer coisa, entendeu? Aí você, né, sem querer citar a música do mundo, mas é a última vez hoje, tá? Como diz Renato Russo, esse é o nosso mundo, né? O que é demais nunca é o bastante. Você pensa assim, poxa, pelo amor de Deus, agora acabou, né? Calma, eu sei, fala assim, eu não sou daqui, né? Aí, em relação aí eu vou lembrar de outra música do mundo, Marinheiro. Aí, mas nesse caso, pior que é só música do mundo antiga, né? Nenhuma música do mundo nova, né? Fazer o quê, né? Aí eu sei que eu conheço também Nelson Gonçalves, se quiser. Então, o remédio para fazer o quê, né, gente? Eu não cresci numa casa igual meu filho está crescendo. Eu cresci numa outra. E aí nisso a questão, né, do remédio para o pecado, né? Deixa eu ver, quem pode falar aí? O que, Simon? O Wellington, fala, Wellington. Eu praticamente botei com as minhas palavras dentro do contexto, né? Botei: o homem se volta para Deus através de Jesus Cristo e amar o cristão em sua volta como Jesus nos ensinou. E esse é o contexto do remédio. Paulo, tem alguma coisa para acrescentar? Que nem fez quando a Letícia e o Leander falou? Não, a percepção nossa até do livro é simplesmente Jesus. Ele é o remédio. Agora vocês percebem que enquanto a gente não tem consciência da doença, a gente não valoriza o remédio. Aí onde a gente tem a questão de crente perdido dentro da igreja.
O cara não tem a noção do que é pecado. Ele acha que pecado tem a ver com o quê? Beber cachaça, fumar maconha, tá entendendo? Fazer uma oferenda para um outro ídolo, ou sei lá, subir uma escada de joelho. Ele acha que assim, ele que bota terno e gravata, canta hino tradicional, né, dá uns aleluia, eu tô tranquilo. Entrega o dízimo, porque tem muita gente que não entrega, já que eu entrego, né? Quem dá com alegria lá no céu brilhará, viu? Até o corinho antigo. Eu já fui na casa da Bessa quando era criança, rapaz. E Deus recompensará, né? Então, aí depois com 20 anos eu entrei numa outra igreja, que eu já não vou falar o nome, né? Já não era mais o céu, não. Quem dá com alegria irá prosperar. Irá prosperar, né? Então, a respeito disso, a importância, né, da gente verificar que assim, o homem sozinho, ele é um moribundo. Agora, quando ele recebe a vida de Deus, aí a coisa começa a mudar. Só que se ele é um religioso, ele talvez tenha dificuldade, porque ele acha que assim, quem precisa de salvação é o promíscuo, quem precisa de salvação é a prostituta, tá entendendo? Quem precisa de salvação é o homossexual, quem precisa de salvação é o tatuado, quem precisa de salvação é o roqueiro. Assim, entende? Na cabeça das pessoas, quem precisa de salvação é o cara que joga sinuca. Eu não, gente. Quem precisa de salvação é quem ainda não entregou sua vida de fato nas mãos de Jesus. E esse cara pode ser inclusive um evangélico. Entende? Aí que está a questão. Não há nem, já falar, não há nenhum outro dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, mas aí a questão é o meio de salvação. Mas como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, certo? E aí, alguém ia falar? Não, então não. Então beleza, vamos para o último agora, para a gente ir embora, que é a teologia missionária e a universalidade bíblica. No próximo vídeo, roda a vinheta.